Essa mulher trabalhou em uma base secreta e afirmou ter conversado com aliens. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar numa história envolta em silêncio, medo e mistério. Uma mulher, que passou a vida toda obedecendo ordens e guardando segredos, decidiu romper o silêncio no momento em que a vida lhe escapava. Seu nome, Matilda O'Donnell McElroy. Enfermeira militar, servindo a Força Aérea dos Estados Unidos, ela revelou algo que poucos ousariam repetir, que foi a única pessoa autorizada a manter contato direto com um ser extraterrestre sobrevivente do famoso caso Roswell. E o mais surpreendente, manteve essa verdade em segredo por 60 anos. A história começa em 1947, quando o mundo ainda tentava se recompor após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam em pleno avanço tecnológico e militar, investindo recursos imensos em armamentos, espionagem e vigilância. Qualquer anomalia era tratada com máxima prioridade, e foi nesse clima de tensão que moradores de Roswell, uma pequena cidade no deserto do Novo México, relataram algo incomum. No início de julho, destroços metálicos e corpos estranhos foram encontrados espalhados pelo deserto, após o que parecia ser uma queda vinda do céu. Inicialmente, o próprio exército norte-americano divulgou uma nota confirmando que havia recuperado os destroços de um disco voador. Mas a informação foi rapidamente desmentida, substituída por uma explicação mais mundana. Tratava-se, segundo eles, de um balão meteorológico. A imprensa foi afastada, testemunhas foram silenciadas, e o caso passou a ser envolto por uma espessa névoa de contradições. Foi nesse momento que Matilda, aos 23 anos, foi convocada para uma missão que mudaria sua vida para sempre. Matilda era sargento-mestre júnior da Força Aérea e atuava na área médica. Sua missão inicial parecia simples: acompanhar um oficial de alta patente até a base onde os destroços estavam sendo analisados. Porém, ao chegar, foi imediatamente transferida para uma função confidencial. A base, que ficava numa instalação isolada e fortemente vigiada, estava no centro de uma operação de emergência envolvendo seres biológicos não identificados. 2 corpos haviam sido resgatados, um deles já sem vida. O outro ainda vivo, mas definitivamente não humano. Segundo o testemunho de Matilda, o ser vivo tinha um corpo pequeno, com pouco mais de 1 metro de altura. Sua cabeça era desproporcionalmente grande e a pele cinzenta e sem textura visível. Não possuía boca nem ouvidos, e seu corpo não apresentava nenhum dos órgãos vocais ou auditivos humanos. Ainda assim, quando Matilda se aproximou, ouviu uma voz dentro da própria mente. O ser havia se comunicado com ela de forma direta, silenciosa, sem pronunciar uma palavra sequer. A experiência foi tão intensa quanto perturbadora. Matilda relatou que, após esse primeiro contato, foi isolada com o ser, agora identificado como uma fêmea chamada Airol. Os superiores decidiram que ela seria a única autorizada a interagir com a entidade. Seu salário foi dobrado e ordens claras foram dadas: manter registros escritos de tudo o que fosse comunicado, mas jamais gravar áudios ou imagens. As conversas aconteceram diariamente, em sessões supervisionadas, mas com liberdade suficiente para que Matilda fizesse perguntas. O vínculo entre as duas começou a se fortalecer. Durante esses encontros, Airol revelou informações que pareciam extrapolar qualquer conhecimento conhecido pela humanidade. Disse que aquele corpo que habitava não era seu corpo real, mas sim um doll body, uma estrutura biológica artificial criada para interações físicas em ambientes de baixa densidade energética. Sua forma original, segundo ela, era incorpórea, baseada em consciência pura, não física. Essa ideia, para Matilda, era difícil de processar, mas os detalhes fornecidos por Airol mostravam um grau de coerência desconcertante. Airol explicou que sua presença na Terra fazia parte de uma missão de reconhecimento. Pertencia a uma civilização avançada,
composta por consciências livres de forma física que operava por meio de corpos artificiais em regiões distantes do cosmos. Seu grupo, denominado Domínio, era responsável por monitorar sistemas planetários onde civilizações opressoras, como o chamado Velho Império, haviam deixado rastros de controle e escravidão mental. A Terra, segundo ela, era um desses planetas. A entidade contou que, há milhares de anos, a Terra foi transformada em uma espécie de prisão espiritual. Consciências que representavam ameaças aos interesses do Velho Império foram aprisionadas aqui, e suas memórias apagadas por meio de tecnologias avançadas. Desde então, essas consciências reencarnam repetidamente, sem lembrar quem são ou de onde vieram. Essa revelação abalou profundamente Matilda, que começou a ver o planeta com outros olhos. O que ela antes entendia como realidade, agora parecia uma estrutura artificial de controle. Ao longo dos dias, Matilda começou a questionar tudo o que conhecia. Suas conversas com Iroh não apenas abordavam tecnologia e política interestelar, mas também temas filosóficos e existenciais. A alienígena falava com clareza, sem hesitação. Não demonstrava emoções humanas, mas havia em sua postura uma calma quase hipnótica. Segundo Matilda, sua presença trazia uma sensação de neutralidade absoluta, nem benevolente nem hostil, mas observadora. E mesmo assim, havia um detalhe constante. Iroh não confiava nos humanos. Esse ponto se tornou central na relação entre as duas. Iroh afirmava que os militares não tinham preparo ético ou emocional para lidar com informações de tamanha magnitude. Temia que qualquer dado fornecido fosse interpretado com viés bélico. Ela sabia que estava sendo estudada, vigiada, testada, e não gostava disso. Por esse motivo, se recusava terminantemente a falar com qualquer outra pessoa além de Matilda. E, mesmo com ela, limitava os assuntos quando percebia a presença de escutas ou pressões externas. A postura de Iroh era de alerta constante. Em certo momento, chegou a afirmar que, se pudesse, deixaria aquele corpo imediatamente. Segundo ela, os militares tentariam explorar sua tecnologia, replicar seu corpo artificial e manipular seus relatos. Matilda relatou que sentia essa tensão no ar. Os superiores começavam a se incomodar com a resistência da criatura. Não estavam interessados em filosofias cósmicas. Queriam dados práticos, informações utilizáveis, algo que justificasse o segredo e os recursos envolvidos na operação. Nesse contexto, Matilda passou a viver sob pressão dupla. De um lado, a hierarquia militar, exigindo relatórios e colaboração irrestrita. Do outro, a conexão psíquica com um ser cuja origem e natureza escapavam à lógica humana. Ela dormia pouco, comia mal e vivia em constante estado de alerta. A convivência com Iroh se tornara sua única âncora, e mesmo sem entender completamente o que acontecia, sabia que estava presenciando algo que ultrapassava qualquer missão anterior em sua carreira militar. A presença de Iroh parecia afetar não apenas Matilda, mas o ambiente ao redor. Equipamentos eletrônicos falhavam sem explicação. Rádios perdiam o sinal. Algumas pessoas relatavam dores de cabeça ao se aproximar da sala onde o ser era mantido. Outros evitavam a área por medo. A sensação era de que algo muito maior estava em jogo, e que as estruturas humanas não estavam preparadas para lidar com isso. Matilda, no entanto, continuava lá, observando, registrando, tentando entender o que, de fato, havia caído no deserto de Roswell. Mesmo com todas as instruções de manter distância emocional, Matilda começou a desenvolver um sentimento de empatia por Iroh. Não havia como evitar. Apesar de ser um ser não humano, havia algo profundamente consciente e sereno em sua presença. Alguém, ou algo, que via a humanidade como uma civilização ainda infantil, marcada pela violência, mas com potencial latente. Ela sabia que não duraria muito naquela função. A tensão aumentava a cada dia. E quando finalmente Iroh revelou a origem de sua missão e seus verdadeiros temores, Matilda entendeu que o tempo estava se esgotando.
Hel, com sua voz sem som, revelou que não estava sozinha em sua missão. Ela fazia parte de uma equipe de observadores interplanetários que monitoravam regiões estratégicas da galáxia. Seu objetivo era identificar resquícios do velho império e prevenir a reinstalação de suas estruturas de controle. A queda de sua nave havia sido um acidente, resultado de uma tempestade elétrica inesperada enquanto investigava uma instalação subterrânea inativa no planeta. Desde então, estava isolada, sem comunicação com o restante de sua equipe, e ciente de que os militares humanos não permitiriam seu resgate. Matilda compreendeu que Airo via sua prisão na base militar como um risco estratégico. Cada dia ali aumentava a chance de que sua tecnologia fosse violada, sua presença detectada por forças remanescentes do velho império, ou que sua consciência fosse capturada. Esse temor era mais forte do que o simples medo dos humanos. Segundo ela, forças invisíveis ainda atuavam na Terra, manipulando governos, religiões e sistemas sociais para manter a ignorância espiritual das consciências aprisionadas. E agora, sabiam que um membro do domínio havia sido interceptado. Diante disso, Airo passou a reduzir as informações transmitidas. Deixou de responder a muitas perguntas e apenas observava, como se estivesse medindo cada palavra. A comunicação entre as duas tornou-se menos frequente, mais silenciosa. Ainda assim, Matilda continuava a receber impressões mentais, flashes de imagens, ideias abstratas, conceitos que desafiavam qualquer tentativa de transcrição. Foi nesse período que ela começou a registrar, por conta própria, anotações paralelas aos relatórios oficiais, preservando conteúdos que julgava serem sensíveis demais para os militares. O clima na base tornou-se cada vez mais hostil. Oficiais pressionavam Matilda por resultados. A paciência se esgotava. Técnicos tentaram introduzir sondas no corpo de Airo, sem sucesso. A estrutura biológica da entidade reagia de forma imprevisível, bloqueando qualquer intervenção. E cada tentativa parecia enfraquecer sua conexão com Matilda. A enfermeira relatou que após uma dessas tentativas, Airo ficou imóvel por horas. Seu olhar, antes ativo e presente, passou a vagar pelo ambiente como se algo tivesse se rompido, e foi nesse momento que tudo começou a mudar. Num dia silencioso, sem qualquer aviso, Airo simplesmente parou de se comunicar. Seu corpo permaneceu estático, com sinais vitais mínimos, mas sem qualquer resposta telepática. Matilda tentou de tudo para restabelecer o contato. Falou com ela, mentalizou perguntas, tocou sua pele fria. Mas a consciência que habitava aquele corpo havia partido. O corpo permaneceu por mais de 24 horas, antes de colapsar por completo. Nenhuma causa física foi detectada. Era como se a força que mantinha aquele organismo ativo tivesse se desligado por vontade própria. Após o incidente, Matilda foi afastada imediatamente da base. Recebeu ordens claras de jamais mencionar o que havia ocorrido. Assinou múltiplos documentos legais, sob ameaça de prisão perpétua por traição militar. Foi transferida para um posto administrativo e, anos depois, aposentada sem qualquer reconhecimento oficial. Toda a documentação dos encontros com Airo desapareceu. Colegas que participaram da operação foram realocados. Testemunhas sumiram. O nome de Matilda foi apagado dos registros da missão, e por décadas ela viveu com a dúvida. Tudo aquilo realmente aconteceu? Com o passar do tempo, a memória dos eventos começou a pesar. Matilda vivia reclusa, em uma pequena cidade, evitando qualquer contato com antigos colegas ou jornalistas. Até que, já idosa, com a saúde em colapso e cansada de viver com um segredo que a corroía por dentro, decidiu deixar sua verdade registrada. Procurou o escritor Lawrence R. Spencer, enviando-lhe documentos, cartas e anotações detalhadas. Entre elas, transcrições supostamente feitas à mão durante suas sessões com Airo. Seu desejo, que alguém ao menos ouvisse sua versão, mesmo que nunca fosse levada a sério.
O livro Entrevista Alienígena foi publicado em 2008, após a morte de Matilda, que optou por eutanásia, pouco depois de enviar seu material. Spencer alegou que nunca a conheceu pessoalmente. Apenas recebeu os pacotes pelo correio. As evidências físicas foram destruídas, segundo ele, a pedido dela. Mas o conteúdo era impressionante. Páginas inteiras descrevendo tecnologias avançadas, estruturas sociais do domínio, mapas estelares e conceitos de reencarnação artificial usados como método de prisão espiritual. Uma narrativa complexa, rica, mas cercada de dúvidas. Investigadores começaram a levantar questionamentos sérios. Havia contradições nos documentos, termos tecnológicos usados precocemente para a época, referências a conceitos semelhantes aos da cientologia, religião da qual o próprio Spencer havia sido membro ativo por décadas. Além disso, registros oficiais do Exército não confirmavam a existência de Matilda O'Donnell McElroy. Não havia nenhuma enfermeira com esse nome servindo na base de Roswell naquele período. O caso, que prometia uma revelação histórica, começou a ser tratado como fraude por grande parte da comunidade ufológica. Mesmo assim, a história não desapareceu. Em fóruns de mistério, documentários e vídeos, o nome de Matilda ainda circula. Alguns a veem como uma mártir da verdade, alguém que ousou expor o inacreditável. Outros a consideram uma construção literária sofisticada, criada para atrair curiosos e vender livros. Mas em ambos os casos, permanece a mesma pergunta. Por que alguém criaria uma mentira tão complexa, tão detalhada e tão específica, sem ganhar nada com isso? Até hoje, ninguém conseguiu responder com certeza. E talvez, entre verdade e ficção, exista algo que ainda não conseguimos compreender. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.